Tá. Quem aqui já mexeu com bancos orientados a GPU? Já fez algum teste? Ou já ouviu falar nesse paradigma aí? Só para... algumas poucas pessoas, ok. Até menos de um ano atrás também eu não conhecia. Né, e a ideia é contar um pouquinho desse estudo, desse paradigma que vai ser bem interessante, né, de você conseguir processar queries, né, e renderizar resultados e fazer plots de dados com muita rapidez, né, utilizando o poder de processamento de GPUs. Tá? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Vini, né, eu sou pernambucano, então acho que isso me faz um palestrante internacional também, né? Não sei. Eu sou formado em computação na UFPE e fiz MBA em Big Data na FIAP há uns 3 ou 4 anos. Foi quando eu comecei a mexer com esse tipo de tecnologia. Né? Atualmente eu trabalho no Serasa, né, no Data Lab, que é um spin-off ali do Serasa Corp, para a gente desenvolver pesquisa e inovação e gerar novos produtos, novos data products, para poder voltar para o Serasa também. Tá? E também trabalhei um tempo no Elo7, no UOL, então já tenho um pouquinho de tempo de estrada aqui em São Paulo. Né? Vamos lá. Qual é a agenda? Né? Então, a gente vai falar sobre alguns pontos aqui. Então, basicamente, quais são as principais características desses bancos, né, acelerados em GPU, quais são os principais players. Então, quando vocês forem pesquisar para ver qual a melhor solução, se for o caso para vocês, basicamente, vocês vão encontrar esses caras que a gente vai conversar um pouco aqui. Eu vou mostrar alguns exemplos com o MapD, que é um banco que a gente vem testando lá no Data Lab, né, com questões de visualização bastante interessante. Eu vou mostrar algumas visualizações aqui também para vocês, alguns demos. E no final, né, a gente vai fazer um comparativo desses bancos e algumas considerações, até levando em consideração o que a gente achou ao testar essas bases. Tá? Beleza. Então, começando, né, com as GPUs, basicamente, né, qual é a motivação de você usar GPUs, né, para poder processar, seja redes neurais com Deep Learning, ou seja, usar para base de dados. Né? A ideia é a capacidade alta de paralelismo. CPUs hoje com grande quantidade de cores, você encontra mais ou menos ali entre 32, 40, 48 cores. A partir disso aí já começa a ficar bastante caro, né, bastante expensivo você pensar nisso aí. E GPUs, somente algumas famílias da NVIDIA, você encontra com 3, 4, até 5.000 cores. Então, a capacidade de paralelismo desses caras para processar é muito grande. Tá? Tem alguns benchmarks que falam, né, que o processamento de GPU é 100 vezes mais rápido do que de CPU, então, mas depende bastante do caso. Uma coisa que eu acho bastante interessante é esse ponto aqui da redução da quantidade requerida de servidores. Né? Porque quando você está tratando com processamento paralelo massivo em CPU, qual é o seu limite? Você começa a escalar as máquinas, né? Começa a escalar ao infinito. Então, eu até achei interessante no artigo que eu li sobre GPU, esse termo, né, de Brute Force Horizontal Scaling. Então, assim, você está com falta de processamento paralelo, você vai colocando máquina, então o seu cluster vai ficar muito extenso. Né? Então, a ideia de usar GPUs é exatamente para poder seu cluster ficar um pouco mais contido. Tá? E hoje, até um ano atrás, quando a gente começou a trabalhar com essas bases, né, a estudar, muito da recomendação era que você tivesse que comprar uma placa. Mas, assim, acho que de um ano para cá, ou até mais, um pouco mais, os principais providers de cloud, né, começaram a disponibilizar máquinas que tenham esse perfil com GPUs. Né? Então, você encontra na AWS, no Google Cloud Platform, na Azure. Então, assim, para o seu cloud preferido, vai ter uma famílias de GPUs lá para você começar a testar. Não só para base de dados, mas também para Deep Learning e outras aplicações também. Tá? Eu queria passar um videozinho para vocês, um videozinho de 1 minuto só, que eu acho que ilustra bem essa ideia de processamento em GPU versus CPU. All right, I introduced to you Leonardo, and he's going to paint a picture for you guys in the way that a CPU might do it, as a series of discrete actions performed sequentially, one after the other. In 3, 2, 1.
Let me speed it up. Processo CPU, né, paralelo. Ladies and gentlemen, Leonardo 2.0. when we hit this trigger on this thing, 2,100 gallons of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, into these tubes in which the bottom of is a paintball. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target. Hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. Yeah. In 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, science class is now over. Thank you. Pode ver, né, o poder de processamento paralelo desse vídeo, né? Você vê que, de fato, né, as operações ali rodando em paralelo com a GPU. No caso, esse vídeo é um vídeo patrocinado da NVIDIA, obviamente, né, mas você vê que é bem interessante, né? Então, eu não vou passar para a especificação técnica, mas só para vocês terem uma ideia, né, uma placa da NVIDIA, uma V100, que é uma placa de, acho que talvez seja a mais recente do mercado, ela possui 5.120 cores, né? Então, realmente é um poder absurdo de processamento paralelo, né? Em relação a outra comparação aqui também, em relação à quantidade de operações de ponto flutuante, né, em termos de teraflops. Então, se você for ver nas arquiteturas de CPU, esse crescimento, né, dessa evolução, ela foi um pouquinho saturada até o ponto aqui em 2017, até uma subida, mas vê que existe uma saturação, enquanto, né, os modelos, nesse caso são modelos da NVIDIA, né, a K80, a P100 e a Volta 100, né, então, de fato, né, estão aumentando o seu poder de processamento, né. Essa é a ideia. Tem algumas aplicações, né, várias que você já conhece no mundo da engenharia e da ciência da computação, né, desde computação gráfica, deep learning, acho que bastante gente daqui deve usar, né, GPUs para poder fazer processamento de redes neurais profundas. Mineração de criptomoedas ficou meio em voga agora também. E, né, o nosso ponto aqui, que é a questão de banco de dados e analysis workload, né. Então, beleza, né? O que são, né, bases de dados aceleradas por GPU? Né? São otimizadas para usar o paralelismo da GPU para executar operações como, por exemplo, grand selects, where, join, group by. Então, é muito bom para fazer agregações e para gerar métricas, essas bases. Tá? Elas são projetadas com foco em analytics. Então, vocês vão ver aqui, eu vou passar um quadro comparativo, que basicamente o que a gente está interessado aqui é gerar visualizações, gerar métricas. Então, essas bases são projetadas com esse foco, né? Tem uma alta performance na injeção de dados. Então, se alguém aqui já trabalhou com Spark, sabe, por exemplo, que você pegar um Spark, distribuir e fazer uma inserção bruta num Elasticsearch ou no Postgres, por exemplo, dependendo da quantidade de conexões que o banco tenha lá, não vai aguentar muito bem. Então, nesse sentido, as bases de dados de GPU são mais flexíveis em permitir, né, uma grande quantidade de gestão de dados ao mesmo tempo, né. Capacidade de renderização e visualização em tempo real, isso é bem interessante, vou mostrar aqui uns exemplos. Complementa o ecossistema Hadoop. Então, na verdade, você vai continuar tendo um ecossistema Hadoop para poder fazer a coleta e processamento de dados, mas aí você consegue acoplar essas ferramentas para poder ter a parte analítica junto com você. Então, você consegue gerar visualizações em cima disso, tá? Para os data science é bem interessante, porque rapidamente a gente consegue entregar, né, uma base com uma questão de visualização para fazer análise exploratória, para você gerar novas features, para você realizar interações em tempo real. O pessoal de negócio também acha bem interessante esse tipo de abordagem. Tá? Escalabilidade é horizontal, adicionando novas máquinas, ou pode ser também vertical, a você adicionar novas GPUs nas máquinas. Né? Tem alguns hardwares que ele conseguem hoje... Você consegue acoplar 8, 10 GPUs, dependendo do hardware que você usa. Né? Às vezes tem até hardwares na própria nuvem que
já fornece isso para você, esse número alto de GPUs já acoplado nele. Tá? Tá, então, isso aqui alguns cenários, né? Interações em redes sociais, que você começa a gerar grafos, logs de sensores, dispositivos IoT, né? Dados geolocalizados. São todos casos, né, que você, de fato, tem uma grande geração de dados. Né? Então, você vai trabalhar com a ordem de terabytes a petabytes de dados nesses cenários. Né? E que hoje já são aplicados, né, em várias questões da indústria, né, como telecom, finanças, mobilidade urbana, que é um caso aqui que eu vou até mostrar os exemplos para vocês, questão de retail, varejo, energia. Então, está sendo usado bastante no mundo inteiro, né, esse tipo de solução. Beleza, né? Então, aí, quais são os principais players, na verdade? Então, tem o MapD. O MapD é um banco em memória e é colunar, e tem a questão de visualização embutida nele. Então, vou mostrar uns exemplos muito focados no MapD hoje. Tá? Você também tem o Screen, que é um banco colunar, que, na verdade, a parte de visualização dele é uma integração com o Tableau. Então, e esse cara aqui, ele consegue escalar no ritmo de petabytes, então você consegue inserir petabytes de dados nele, então tem uma escalabilidade imensa esse cara. Tem o Kinetica também, o BlazingDB e o Brightlight, são bancos essencialmente relacionais, né, que também usam essa tecnologia. E tem o BlazeGraph, que é um banco orientado a grafos, que utiliza GPU para poder você criar os relacionamentos. Né? E aí, eu vou passar com mais detalhes para o MapD, né, que vai ser o nosso foco, e no final eu vou fazer o comparativo entre esses caras, né, pelo que a gente andou pesquisando. Tá? Então vamos lá, MapD. Né? O MapD ele é um banco em memória, ele é colunar, então, na verdade, ele tenta carregar a maioria dos registros que você imputar nele. Ele vai tentar jogar na memória da GPU primeiro. Se não tiver essa memória disponível, ele vai jogar na memória RAM da máquina mesmo, para depois só acessar os dados no disco. Né? Então, ele vai tentar otimizar de tal forma que os dados mais utilizados fiquem sempre disponíveis na memória da GPU. Essa é a ideia. Né? Performático com milhões de registros, então a gente está falando de base de dados na casa de terabytes aí, que ele consegue lidar. Processam queries em poucos milissegundos, dado a uma engine de renderização e ferramenta de visualização que a própria empresa fez acoplada com o banco de dados, que também usam o GPU para poder otimizar as operações. Tá? Existem diferentes formas de ingestão de dados, né? Então, isso bem complementa aquilo que eu falei anteriormente, desse tipo de ferramenta, elas estarem acopladas e serem um complemento, né, ao seu ecossistema Hadoop. Tá? E aplicações de analytics, geolocalização, eu acho que é o case mais forte desses caras, e análise exploratória em Big Data também. Você consegue carregar bilhões de registros lá, gerar alguns charts e identificar como se comportam essas variáveis dentro da base que você está avaliando. Tá? As quais são com SQL, então, bem trivial. Tem algumas configurações, por exemplo, você pode rodar tanto em single node quanto em multinode. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, eu peguei até do white paper deles, uma configuração que você poderia fazer é colocar 8 GPUs dentro de um hardware lá, e você teria aí 192 GB de memória RAM da GPU. Né? Bastante coisa. A questão da gestão de dados, o que eles recomendam é fazer uma gestão bem simples. Você pega uma tabela, um CSV gigante, faz o input do dado no MapD e ele mesmo se resolve. Então, por exemplo, para dados de localização, que são basicamente lat-long, os exemplos que eu fiz, eu peguei esse cara, o lat-long, defini como tipo real, que é o tipo de ponto flutuante dele, comecei a fazer injeção dos dados e automaticamente reconheceu que aquilo ali se tratava de coordenadas e começou a plotar os dados no gráfico que eu tinha configurado previamente no dashboard. Tá? E, como eu tinha falado anteriormente, né, que é um paradigma meio que todos esses bancos eles seguem, operações, né, mais complexas, como where, group by e até join, são otimizadas para executar nativamente na GPU. Então, não só o MapD, como os outros players também, eles desenvolveram tecnologias próprias, né, ali, que são patenteadas, que permitem otimizar essas atividades. Tá?
E o MapD tem uma coisa bem legal, que o core dele é open source. Então você consegue baixar, criar um container Docker, instalar numa máquina que tem uma GPU, ou subir na nuvem e conseguir testar esse cara. Isso é bem interessante. Beleza? Aqui é uma arquitetura geral do MapD, então tem alguns componentes aqui que eu queria destacar. Esse é o core, que é basicamente a base de dados mesmo em si, né? Você tem aqui a engine de SQL, tem a engine de renderização, que otimiza a forma como o dado ele é consultado e mandado para a interface gráfica, que é que vai ser exibido via o Immerse, que é a interface de visualização, né? E também tem algumas integrações aqui, se você quiser fazer algum gráfico que não tem no MapD, você consegue via Vega, você consegue estender esse cara para poder ter dashboards customizáveis de dados geolocalizados. Você consegue integrar via JTBC, bem interessante. E também, junto com a Anaconda e o H2O, existe uma iniciativa chamada GoAI, que esses caras eles têm um primeiro produto, esse GPU Data Frame, que a ideia é, você tem um dado ali você tem um dado imputado no MapD, você lê nessa estrutura de dados que é o GPU Data Frame da Anaconda e consegue mandar isso para um modelo H2O e você consegue fazer machine learning. Então, tipo, a estrutura de dados para fazer isso é a mesma, é interoperável entre as três estruturas, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui também mais um slide, né, sobre como é que os dados são armazenados. Então, o MapD vai tentar sempre armazenar os dados na memória da GPU, nessa camada aqui de cima, né? Os dados menos recentes ficam aqui na memória RAM da máquina mesmo, das CPUs, e o restante fica, né, no storage mesmo, e aí vai sendo alimentado à medida que o dado for consultado, tá? Beleza? Então, tem um videozinho aqui de exemplo, né, que eu vou colocar para rodar aqui, e aí a gente já vai discutindo um pouquinho sobre, tá? Esse não tem som. Tá. Vamos lá. Ok. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a interface do MapD Immerse, que é a interface visual, que é disponibilizada junto com o banco. Então, na verdade, eu tenho alguns pontos aqui, né? Por exemplo, aqui no canto superior direito, vocês conseguem ver que a base de dados tem 1 bilhão e 200 bilhões de registros. Então, essa é a base que ele está fazendo as interações, tá? E aqui no canto próximo daqui, ele fala quantos estão sendo filtrados. Então, a partir do momento que eu vou navegando pelo mapa, todas as outras estatísticas vão mudando, né? E vocês podem perceber, esse vídeo não está acelerado, que é bastante rápido, né? Então, quando ele faz um filtro ali para o Starbucks, ele imediatamente consegue ver, né, o resultado dessa interação aqui nos outros pontos, né? Esse dataset aqui é um dataset de corridas de táxi de Nova York. É um dataset que tem um pouco mais de 1 bilhão de registros. E aqui tem algumas métricas, né? Por exemplo, né, a quantidade de drop-off, né, de usuários que foram deixados naquele determinado ponto a partir do momento que você começa a filtrar. Tá? Aí, acho que é um exemplo aí de finanças, mas eu acho que deu para entender mais ou menos qual é a ideia, né? Aqui tem um print screen daquela tela, caso não funcionasse o vídeo, né? Então, vamos lá, né? Então, essa questão mesmo. O táxi do drop-offs aqui, você vai ter um mapa, e aí quando você vai interagindo, e você tem algumas métricas aqui, né? Você consegue, né, colocar dadas as colunas que você vai ter na base, você consegue plotar essas colunas, e ao filtrar, né, você automaticamente tem, praticamente sem latência, você vai ter, né, os dados plotados aqui também. Então, tudo isso é bem integrado nessa ferramenta, né? Você tem bilhões de dados lá na base, você tem uma engine de renderização e um front-end que consegue fazer com que você veja isso de forma muito fácil, né, muito tranquila. Beleza? Questão de gestão de dados, né? Tem algumas abordagens de fazer isso. A primeira é com o Scoop. Então, você lê os dados do HDFS. O Scoop ele roda via MapReduce, então não gosto muito dessa abordagem. Mas você, né, lê os dados do HDFS e conecta via JDBC, você insere os dados lá no MapD. Essa é uma questão. Você não precisa programar nada, né? Basicamente, só roda esse script e ele vai fazer essa operação para você.
Uma segunda é usando a Apache Kafka, então acho que muitos de vocês que devem trabalhar com tecnologias de Big Data já usam essa ferramenta. Então você, por exemplo, pode streamar um arquivo para dentro de um tópico do Kafka, e na outra ponta, né, via esse stream insert, você consome esses dados que estão no tópico, né, e insere numa base de dados, né, você precisa passar o nome da tabela, e você começa a inserir os dados também na base, e em tempo real, né, em tempo de stream ali, os dados vão aparecendo na interfacezinha lá, vai aparecer para você. Beleza? E a que eu mais uso, a que eu mais gosto, é com Spark. Então você consegue ler, né, o data frame do HDFS, ou do S3, ou do Cloud Storage. Você pega esses dados, no caso aqui eu estou usando o PySpark, eu crio uma visualização, né, uma temp view, né, desses dados, faço, olha, eu quero esse select aqui dessas colunas aqui, desse CSV, né, e aí, previamente eu preciso informar para o MapD um esquema. O MapD ele trabalha com, você precisa informar um esquema anteriormente para ele, e aí você faz a inserção dos dados via a API Data Frames do Spark, né? Também usando o driver JDBC. Então, basicamente o que a gente usa lá no Data Lab é uma variação desse script. Então, eu pego a base do CSV, defino um esquema para ele, passo para um data frame e mando inserir dentro do MapD. Beleza? Tem mais alguns exemplos de visualização, aqui não são vídeos, infelizmente, mas só para vocês terem uma ideia de outras coisas que são possíveis de ser visualizadas no MapD. Esses demos aqui eu peguei também do site, mapd.com/demos, então vocês chegarem em casa, dá uma olhada nisso aqui, bem legal, bem interessante aqui. Junto com os demos também tem um blog post explicando qual o tamanho da base, como é que eles coletaram e qual é o setup de máquinas que é usado para poder você visualizar o demo quando você acessa o site deles. Tá? Primeiro, né, um tweet map. Então, a ideia aqui foi indexar nessa base tweets, né, e criar um mapa de visualização desses tweets. Né? Então, aqui você vai ter as top hashtags, tem alguns aqui que não sei porquê, mas deve ser dos Estados Unidos aqui. Então, Labor, Photo, Houston, não sei. E na outra aba, que infelizmente eu esqueci de tirar foto, quando você clica aqui em tweet, você consegue ver exatamente quem foi que tweetou aquela informação. E nesse caso, não sei como eles conseguiram, mas eles sabem a posição geolocalizada. Então, eles conseguem, se eu fizer um tweet e conseguir coletar o dado geolocalizado, eu consigo me isolar aqui e saber exatamente que fui eu que fiz aquele tweet. Né? Então, é bem interessante você ter essa estatística, né? Vamos lá, tem outro aqui. Isso aqui é um mapa de qualidade de sinal nos Estados Unidos. Né? Então, aqui você tem a medida de 3G e 4G, por exemplo, no mapa dos Estados Unidos. A velocidade média, né, por estado. E aqui você também tem as taxas de download e upload. Então, é um caso de telecom, na verdade. Né? Então, o Tutela o Tutela é especializado em coletar esse tipo de dados, então você tem isso aí em relação à telecom, né, que é um dos cases que eu tinha falado também. Esse aqui eu acho bem interessante, porque isso aí não é geolocalizado no sentido de você ter um mapa. Isso é indoor, que são estatísticas da NBA, estatísticas de shot, de arremessos. Então, você, por exemplo, para essa massa aqui, você vai ter quanto o jogador, né, estava presente em quadra, né, o mapa de calor dele em quadra. E aqui você tem, por exemplo, a porcentagem de acertos, né, de field goals por jogador. Então, o LeBron James tem uma porcentagem muito alta, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, então você consegue tirar a estatística desse sentido. E o legal é que esse dado é um dado indoor, então se você tiver de alguma forma como coletar, colocar sensores, né, até os jogadores usam aquelas roupas que também tem bastante sensor ali para poder detectar a movimentação na quadra, então você consegue tirar esse tipo de estatística. Isso é bem interessante. Beleza? Tá, então, esse aí foram os exemplos lá do MapD no site, né, os demos lá. E aí, aqui é um pouquinho da experiência do que a gente testou no Data Lab e as impressões que a gente teve, tá? Essa segunda parte. Tá? Setup e uso, né? Primeiro, a motivação foi um projeto que a gente tem, que virou um Data Product, está disponível lá no site, lá, que é o Polis. A ideia do Polis resumindo, pegar dados geolocalizados, juntar com base Serasa, juntar com base do cliente, que é parceiro no projeto, né, que aí, mediante a assinatura
contrato, né, tudo, vai disponibilizar essas bases de dados para a gente. Então, a ideia é juntar esses layers, né, geolocalização, base Serasa, base do cliente, e dar, por exemplo, um dashboard com, por exemplo, deixa eu pensar uma métrica aqui, sei lá, perfil das pessoas que frequentam essa região, ou então perfil das empresas que estão alocadas nessa região. Então, a ideia é mais ou menos essa. Tá? Qual foi a motivação? Veio no seguinte, né? Na verdade, esse projeto ele roda com Elasticsearch até hoje. A gente tinha, na época que a gente começou a estudar esse cara, eu acho que a base tinha cerca de 100 milhões de registros, e a gente começou a pensar, caramba, mas se isso escalar bastante, se a gente tiver 200, 300, 500 milhões de registros, será que o Elasticsearch vai dar conta? Então foi quando a gente começou a olhar outras alternativas para ver se a gente tinha um plano B na manga. Então, basicamente, o descobrimento e uso do MapD, mas em outras frentes, foi basicamente em relação a isso aí, né? Como um plano B para um data product que a gente já tem. Tá? Então, a gente começou a estudar e a gente viu, né, a versão community do MapD. Para poder rodar, a gente só precisou baixar lá do GitHub e criar um container NVIDIA Docker. Então, bem simples de fazer. Outro ponto é o seguinte, a gente tem máquinas on-premise, a gente tem um cluster que não fica na nuvem, é um cluster na infra Serasa, a gente tem um cluster Hadoop e tem um cluster de máquinas de GPU. Eu acho que hoje a gente tem 4 máquinas de GPU do perfil K80. É uma máquina que é um pouco anterior àquela geração da V100 que eu tinha mostrado antes, mas mesmo assim ela tem 2.500 cores e 12 GB de RAM. Então já dá para começar a fazer uma brincadeira. E essas máquinas foram compradas para a gente fazer Deep Learning. Aí eu fui lá e catei uma máquina, vou testar aqui. Eu espero que os caras não fiquem bravos, né? Na época. Estava rodando até hoje lá, ninguém cobrou de volta, então tá comigo. E aí, quais são os principais usos, né? A combinação de dados geolocalizados com as bases Serasa para exatamente tentar fazer aquele teste e ver se, caso a gente precise de um plano B, esse cara vai atender, e de fato parece que sim. Tá? E o que a gente mais usa hoje, né, a gente até deu um novo uso, que é para análise exploratória e feature engineering de novas bases. Porque o que acontece? Às vezes a gente pega uma base pública, ou a gente recebe, né, tipo, a gente tem parcerias lá, via base de parceria e fala, beleza, será que qual o valor que tem essa base? Né? Qual o valor que tem essa base para nós, para o parceiro, o que é que a gente pode gerar de insights? Então, o processo a gente pega essa base, imputa no HDFS, faz o export dela para o MapD, via Spark, e já começa a visualizar quais são as variáveis que tem naquela base e ver qual o valor que a gente consegue agregar. Então, basicamente, o uso do MapD hoje é na parte de análise exploratória e verificação de valor das bases, basicamente. Tá? E o fluxo é isso que eu acabei de falar. Né? A gente imputa essas bases no HDFS, no nosso cluster Hadoop que a gente tem, cria as tabelas do MapD, tá? Cria o Job Spark para poder fazer esse import do MapD do HDFS para o MapD, e aí a gente cria dashboards similares àqueles que vocês acabaram de ver, para poder começar a discutir para ver se aquela base tem suco para dar para a gente. Tá? E a nossa ideia para a produção, caso venha uma aplicação que de fato demande, né, esse volume de dados e essa velocidade de visualização, a ideia é a gente migrar para famílias P2 da AWS, são máquinas K80, né, com similares a essas aqui, com GPUs com similares a essa aqui, ou então ir para o MapD Cloud, que é um serviço que eles estão começando a disponibilizar agora, que você só contrata lá um pacote, ele vai te dar máquinas com GPU ou na AWS ou no GCP, né, no Google Cloud Platform. Então, está nesse ponto aí. Beleza? Nem tudo são flores. Né? Então, o que foi que a gente viu? Questão do on-premise. Né? Então, a gente já tinha essas máquinas, mas, por exemplo, a gente entrou em contato com os caras da MapD, eles ficam na Califórnia, a gente falou, olha, a gente está interessado em go live, go prod com esses caras. Aí eles falaram, beleza, qual é a GPU que você tem? Eu digo, um K80. Ele, então, para a versão Enterprise, a gente recomenda que você faça um upgrade da GPU, para depois a gente ir e instalar o MapD licenciado para vocês. Então, é um custo alto que a gente preferiu fazer um hold, né?
Hoje eles têm o MapD Cloud, então resolvi essa questão, porque já no MapD Cloud eles já colocam uma versão Enterprise licenciada para você. Tá? Outra coisa que a gente também sofre um bocadinho, que ao aplicar patch de segurança na máquina, de vez em quando os drivers da NVIDIA quebram. Então tem que atualizar os patches dos drivers da NVIDIA também, para poder o MapD continuar rodando normalmente. Há cerca de 10 meses atrás, quando a gente começou a usar esse cara, tinha pouquíssima documentação, então tinha muitos dados que a gente precisava ver dos caras, que a gente precisou ligar para os caras lá, não estou conseguindo renderizar direito, passa uma flag aí que vai funcionar. Então era assim, mas já vem melhorando bastante, então recentemente eu acessei a documentação, vi que está bem legal. A comunidade ainda é pequena, então imagina, se isso está começando a ficar quente nos Estados Unidos, então vai demorar um tempo para ficar acessível para a gente aqui, né? Pelo menos tem essa mentalidade, até o preço das GPUs, que são em dólares, está aí no orçamento dos projetos. O WJDBC ainda está em desenvolvimento, então se você abrir lá o código lá no github.com do MapD, você vai ver que tem bastante funções, bastante métodos, né, no WJDBC que não estão implementados ainda. Na versão 3.3 não tinha delete, nem add column, então inseriam os dados lá, beleza, demorou algumas horas que eu tunei errado o Spark, ia falar, beleza, eu preciso de uma coluna a mais, refaz tudo. Apaga a base que tem, você vai ter que refazer. Se eu preciso verificar se eles já adicionaram essa funcionalidade aqui nas mais recentes. Não é compatível com os GPUs, né? Okay. E escalabilidade horizontal, né? O HA, só está disponível apenas na versão Enterprise. Beleza? Ok? Tá, eu só falei do MapD, mas aqui a ideia é colocar um quadro comparativo com outras bases também para se saberem mais ou menos como é que isso funciona. Tá? Peguei esse gráfico aqui de um engenheiro, é um post, né, no HackerNoon, que é um engenheiro do ScreamDB, é uma das bases. Né? E aqui ele tem uma estruturação. Né? Ele fala, seu dado é estruturado, beleza. Seu workload é analítico e você tem mais de 10 terabytes, petabytes, então usa Scream. Se você, por exemplo, quer um visualizador built-in, você tem o MapD. Se você quer uma base relacional em memória, você tem o Kinetica. Se você está trabalhando com open source, você pode tentar instalar essa instalação aqui do Postgres, que dá um tuning para ele processar em GPU. Se você quiser usando grafos, né, você vem para o BlazeGraph. Se não, a GPU não é para você. Aí eu estendi um pouquinho, né, nesse estudo e eu coloquei aqui mais uma tabelinha mais bacana. Então, qual é a ideia, né? Aqui tem um tipo, né, da base, tem as bases aqui, as bases que eu citei lá anteriormente, tem os tipos também. Você pode ver que o MapD é um colunar, assim como o ScreamDB também. Tá? Todas elas estão disponíveis em cloud. Talvez, acho que uma base que eu gostaria muito de testar, de fazer carga nela é a ScreamDB. Mas, assim, a integração com a AWS ainda não está ok, porque esse cara aqui ele é um grande parceiro do Alibaba, então eles começaram por lá, pela cloud chinesa. Beleza. Aqui é visualizações, né? Cada um, a maioria deles tem o seu visualizador built-in, né? O MapD tem o Immersive, foi o que eu mostrei. O Kinetica tem esse Reveal. O Bright Light tem esse Spotlight. Outra coisa. O ScreamDB ele integra com o Tableau. Então, se você já usa Tableau na empresa, já é um cara legal para você dar uma olhada. E o BlazeGraph é um negócio interessante porque, assim, eu coloquei aqui Neptune da Amazon, coloquei com asterisco porque o que é que acontece? É sabido pela comunidade que os engenheiros do BlazeGraph foram trabalhar no Neptune da Amazon. Só que isso aí não é divulgado abertamente, mas se você for procurar, os caras estão lá. E a Amazon lançou esse serviço em caráter de experimentação, né, não está aberto ainda, que é um banco orientado a grafo na nuvem, né, como serviço. Então, espera-se que futuramente essas capabilities de GPU também estejam disponíveis no Neptune. Não é garantido, mas dado que o know-how, né, e o conhecimento humano que fizeram isso no BlazeGraph está indo para a Amazon, então, de repente, a gente pode esperar isso no futuro. Acho que é uma coisa para se olhar. Né? Beleza, né? Finalizando, algumas considerações finais, tá? De fato, eu devo
adotar uma tecnologia dessa, um banco orientado a GPU, depende da sua necessidade, né? Por exemplo, lá para a gente tinha o Polis rodando com Elasticsearch, e para os 100 milhões de registros, 130 milhões, 150 milhões de registros, funciona bem, né? As consultas não são sem latência, né? Às vezes demora 1 segundo, 2 segundos, mas ok, é um requisito que é aceitável do negócio. A gente deixou como estava, tá? Então, não é porque a base é legal, tal, que você vai, né, de fato, usá-la, né, alterar todo o seu projeto, sua arquitetura de Big Data. Tá? As bases ainda precisam amadurecer. Eu acho que do ano passado para esse ano, quando eu comecei a olhar, já evoluiu muito, principalmente na questão de cloud e documentação. Então, já tá alçando um voo maior aí. Tem algumas bases como ScreenDB que você não consegue baixar uma versão community. Você tem que se cadastrar para fazer um trial de 30, 60 dias. Isso eu acho que dificulta bastante a avaliação. Eu até procurei outros posts de benchmarks e eu vi que alguns caras fizeram, então, como essa base precisa de um cadastro para poder fazer o trial dela, desencanei, nem coloquei ela no benchmark. Então, isso acontece também. Pior para, né, a empresa. Né? A adoção ainda é pequena, né? Muito novo. Aqui eu acho que é o ponto forte, né? Visualização. Então, a arquitetura de Big Data, usar Hadoop, Spark, isso a gente já sabe fazer. Né? Ou deveria, pelo menos. Mas a gente já tem um know-how, já tem há um tempo aí que as empresas aqui no Brasil já utilizam essa tecnologia. Né? A questão de visualização, de você tirar novos insights, é o que eu acho que está começando a pegar mais agora. Então, nesse sentido, essas bases são bastante interessantes para você dar um speed up nisso aí. Tá? Interações praticamente sem latência de queries, mas isso aqui depende também da configuração. Se você tem uma base de 10, 20 tera e tem um MapD rodando numa instância com uma GPU de K80 com 12 GB de RAM, não tem latência que resolva, né? Vai ficar lento pra caramba, né? Então você tem que também ter o cluster de máquinas ali escalado para poder atender aquele volume de dados, né? Integração com a arquitetura de Big Data, já foi falado. E a questão de você verificar custos. Né? Se você tem um cluster on-premise, saiba que adquirir uma GPU não é barato. Não é barato. Tá? E se você conseguir ir para a cloud, mesmo com um produto licenciado, se você pegar um reserved instance, pode sair muito, muito, muito a pena. Beleza? Então, acho que é isso. Acho que dúvidas agora? Perguntas? Primeiramente, parabéns pela apresentação, tá certo? Você tem visto outros cases de empresas que têm utilizado bases de dados utilizando GPU em produção? Outros casos que você tem acompanhado? Olha, sinceramente, aqui no Brasil não. Tem alguns cases lá fora, tipo Banco da Escócia, sei lá, algumas coisas que eles falam que tem a ver com alguns setores do governo americano. Então, nesse sentido, nos Estados Unidos está começando a ter. Mas você vê que ainda tem um certo lobby grande para poder fazer o negócio engrenar. Né? Porque, não sei, como esses casos não estavam em cloud, eu acredito que por esses casos não estarem em cloud ainda, isso dificulta um pouco, porque se eles não estão em cloud, você precisa adquirir a GPU para poder fazer o processamento no nosso local. Mas a partir do momento que esses caras estão, o MapD ali com cloud, o ScreamDB indo para a AWS, de repente o BlazeGraph indo para o Neptune, então acho que a chance de adoção desses caras aumentam, né? Mais empresas, assim. Boa tarde aí, Vinícius. Luiz Cláudio, do Banco do Brasil. Vou te fazer uma pergunta antes, para ver se a minha pergunta cabe a você. Dessas bases de parceiros que vocês têm recebido e trabalhado, tem também de imagem, tipo RG, CNH, essas coisas? Não. Olha, eu não tem não. O que eu sei que a gente tem é base de áudio, mas não entra nesse escopo aqui não. Ah, tá. Não entra nesse escopo não. Era só por a questão do sigilo bancário, que a lei, a LC 105 lá,
proíbe até essa consulta pública do Bacen, saiu Não, uma resolução não, aí não, meia isso não boca? tem não. Não, O que a tá, gente, não tem não não. interfere no trabalho de vocês, não? Não, não. O que a gente tem de dado não estruturado, que eu não trabalho É público. tão diretamente, é dados de áudio, mas é para fazer treinamento de reconhecimento de voz. Ah, não, É isso bacana. que a gente tem. E está no HDFS, também não entra nesse escopo aqui não. Ia saber como é que vocês teriam resolvido esse problema, porque pra gente lá é um grande problema, Não, não. trabalhar com esse tipo de documento. Entendi. Obrigado, valeu. Só fazendo uma propaganda, tem uma palestra sobre ética em Machine Learning amanhã. Boa tarde, Vinícius. Parabéns pela palestra aí. Eu queria te perguntar se dentro dessas opções de bancos com GPUs, alguns deles têm algoritmos de machine learning e deep learning embutidos. Ou se para eu rodar um algoritmo eu teria que fazer isso via Spark. Aham. Então, por exemplo, o MapD não tem embutido nele, mas como eu falei, né, existe uma iniciativa junto com o Anaconda e o H2O, que você consegue interoperabilizar os data frames. Então, mesmo o MapD não tendo, você tem, por exemplo, o H2O que vai ter esses algoritmos e vai conseguir ler facilmente do MapD. Né? Eu acho que o Kinetica tem uma integração com... Se você consegue integrar o TensorFlow para ler dados de lá, se não me engano, o Kinetica também tem isso. Então, não é que essas bases elas tenham algoritmos embutidos, mas elas conversam com outros caras que têm. Boa tarde. Eu tenho acompanhado alguns frameworks de Machine Learning e eu tenho visto que o pessoal tem implementado somente para CUDA. Você sabe se esses bancos eles implementam também o OpenCL, que atende outras arquiteturas que não NVIDIA ou somente NVIDIA? Então, eu sei que o MapD ele é escrito em C++. Então, creio que internamente ele deve usar, como ele é escrito em C++ e usa driver da NVIDIA CUDA, você precisa instalar esses drivers lá na máquina, eu acredito que eles usem sim a mesma arquitetura para poder funcionar, né? O MapD ele fornece uma série de componentes gráficos para a gente fazer renderização. Qual o teu feeling com relação à maturidade desses componentes gráficos? A gente tem uma variedade boa para fazer um processo de análise completo, eles ainda estão caminhando nisso, como é que está teu feeling nisso? Olha, então, em relação a isso aí, cara, olha, o que eles têm histogramas, pizza, métricas, mapas em si. Então já tem bastante coisa lá. Talvez, por exemplo, uma coisa que me veio agora que não tem, Word Cloud, não tem. O Kibana tem, que eu uso, o MapD não tem. Então tem alguns gráficos que não tem, mas de qualquer forma, como ele tem a engine de renderização e você pode estender via API, a Vega API, então acho que você pode incluir seu próprio gráfico lá, lendo esses dados. Você lê o dado via JDBC, ele vai renderizar usando a engine e você consegue expor com as extensões dele. Então, mesmo que ele não tenha um gráfico, você tem como estender. Mais alguma pergunta? Não? Obrigada, Vinícius. Obrigado.